Olá, caro professor, cara professora, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, né? Nós começamos a estudar o livro aí do Paulo Freire, né, Pedagogia da Autonomia, e no vídeo anterior aí nós havíamos feito o capítulo 1 deste livro, né? E aí por determinadas circunstâncias, alguns problemas, eu acabei não postando o capítulo 2 e o pessoal tem pedido bastante aí para fazermos, né, o capítulo 2, porque vamos fazer então um vídeo bem objetivo, tá? Um negócio bem focado, bem claro, aí sem muita enrolação, tentar fazer o mais rápido possível, aí, mais resumido possível, mas também de forma que você consiga absorver aí, né, os conteúdos e consiga tirar o maior proveito possível daquilo que está sendo estudado. Então, o material de estudo aí, os slides, eu posso estar enviando para vocês, tá? Só vocês podem enviar um e-mail para mim aí, vou deixar na descrição o e-mail. Vocês enviem um e-mail solicitando o material que vocês querem aí, tá? Então, se é o livro do Paulo Freire e tal, você coloca lá, eu mando os slides ou eu mando o PDF, né? Então, assim mesmo, para vocês irem acompanhando e fazendo as anotações necessárias, porque uma parte está no texto e outra parte vocês vão ter que anotar aí com consequência aí do que vai sendo explicado. Mas vamos lá, sem muita demora aí para a gente poder dar continuidade aí, né, aos nossos estudos. Então, capítulo 2, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar condições para que o educando possa fazer sua própria construção. Este é o primeiro saber necessário ao docente na perspectiva progressista. Ao entrar em sala de aula, deve-se estar aberto a indagações, a curiosidade, as perguntas dos alunos, as suas inibições. Um ser crítico é inquiridor, inquieto em face das tarefas de ensinar e não de transferir o conhecimento. Então, o ensinar não é transferir o conhecimento, mas criar possibilidades para que a sua produção ou construção. Então, para que haja uma aprendizagem, deve haver aí uma interação, né, que possa possibilitar o aluno, um aluno crítico, indócil, curioso, né? Então, o professor ele tem que abrir aí esse campo do teatro. Então, o professor deve estar sempre aberto a questionamentos, né, às indagações, às curiosidades dos seus educandos, mantendo sempre a ética. Então, o professor ele precisa também praticar o quê? A humildade, né? Então, o professor ele tem que reconhecer isso o tempo todo dentro da sala de aula. Então, ele precisa, através do diálogo, construir aí essas possibilidades que possam fazer com que o aluno se adeque, né, e crie, né, um pensamento lógico, um raciocínio adequado em cima daquilo que está sendo estudado, né? Então, não é simplesmente chegar e transferir os conhecimentos, mas sim criar as possibilidades, né, para que esse aluno consiga organizar os seus pensamentos e crie, sim, essa aprendizagem, tá bom? Então, vamos lá. Ensinar exige consciência do inacabamento. Então, pressupõe estar predisposto à mudança e aceitação da diferente. A inconclusão é própria da experiência vital, mas só o ser humano tem consciência desse inacabamento. Então, é próprio do ser humano o inacabamento. Somos sempre a nossa versão mais atualizada, porém sempre incompleta. Então, quanto mais cultural e socializado somos, maior a nossa dependência do outro e do cuidados especiais. Então, o homem, ao intervir no mundo, o transforma. Então, tendo a possibilidade de embelezar ou enfeiar o mundo, dependendo de sua dimensão ética. Tá? Então, o cara ele nunca vai estar pronto. Né? Tudo ao nosso redor influencia aí, né, a essa nossa tomada de decisão. Então, a história da qual fazemos parte é calcada em possibilidades e não em determinismo. Temos o direito de optar, decidir, lutar, fazer política. Então, o professor aí ele tem que ter essa consciência aí que todos somos seres inacabados e a todo tempo estamos aprendendo com situações e com formas diferentes de viver. Ensinar exige o reconhecimento do ser condicionado. Tá? Então, exige a consciência de se ser inacabado. É que, portanto, pode ser ir mais longe. Ser mais na luta para deixar de ser objetivo para ser o sujeito da história. Exige consciência de que somos programados para aprender. Essa é a nossa condição. Então, por sermos seres inacabados,
É na inconclusão do ser que se funda a educação como processo permanente. Então não podemos viver neste mundo isolado, à parte do mundo social que nos cerca. Não somos seres que se adaptam, mas seres que se inserem no mundo. Por isso devemos considerar nossas condições objetivas de vida, mas não nos submetemos a ela. Homens e mulheres tornam-se educáveis quando se reconhecem como inacabados, quando têm consciência da sua inconclusão, quando têm esperança. Entendeu? Então, todos vamos ter que ter essa consciência de que somos seres inacabados, que podemos, né, mudar a sociedade ao qual estamos inserida, que aprendemos com as diferentes formas e momentos das nossas vidas. Então, ensinar exige respeito, a autonomia do ser do educando. Então, a autonomia, a dignidade, a identidade. Qualquer violação desse princípio é transgressão e violência. Ensinar exige respeito, a curiosidade e a gostos estéticos do educando, a sua inquietude, linguagem, as suas diferenças, ao seu direito de ser e, portanto, exerce a sua identidade com autonomia e responsabilidade. Olha só, quando praticamos a humildade e nós sabemos né, que somos inacabados, passamos a respeitar a autonomia dos educandos. O professor que ironiza o seu aluno desrespeitando, se furta do seu dever de ensinar, transgredindo a dimensão ética do ato pedagógico. Então, nós, enquanto educandos, temos que saber respeitar e saber lidar com as diferenças dentro da sala de aula, as diferentes linguagens, as diferentes formas de se pensar, mas sempre lembrando que nós temos que instigar no aluno essa curiosidade. Ele tem que deixar de ser um ser ingênuo e passar a buscar a verdade, né? Conhecer um pouco mais sobre aquilo que ele está mencionando, né? Então, é muito importante que o professor também tenha assim essa humildade de saber que somos seres inacabados, né? Ninguém nasce pronto, né? Nós vamos nos transformando conforme a sociedade vai mudando. Então, ensinar exige o quê? Bom senso. Quanto mais metodicamente organizarmos nossas práticas de indagar, aferir e duvidar, mais crítico se torna o nosso bom senso. Senso e ética se juntam na investigação da realidade. Passamos do estado indutivo para a de decisão pensada. Então, a vigilância do bom senso nos ajuda a avaliar nossas ações. O exercício do bom senso, aos poucos, vai superando a intuição. Então, o ato de pesquisar faz com que tomemos decisões certas e não embasadas em achismos. Então, é isso que ele está querendo nos dizer aí. Então, o bom senso nos aponta que não é possível formar um professor, mantendo-lhe alheio das condições sociais, culturais, econômicas de seus alunos, famílias e vizinhos. Então, se o cara está inserido naquela sociedade mais carente, né? O professor ele tem que conhecer a realidade sim dos seus alunos, ele tem que saber o que esses caras vivem, o que esses caras vivenciam, né? Para assim tomar um ponto de partida. Então não é possível respeitar os educandos se não levarmos em conta a sua história de vida, os seus saberes. Qualquer que seja o estilo do professor, então professor autoritário, amoroso, frio, burocrático, ele sempre deixa suas marcas nos alunos. O professor precisa de condições favoráveis para exercer as suas atividades. Então, professor, independente do seu estilo de trabalho, sua forma, isso aí vai deixar marcas naquele educando, né? Então, isso aí é importante, sim, que o professor ele seja, então, um pesquisador, né? Ele tem que saber as quais condições ele está inserido, aonde que ele está sendo inserido e que ele abre esse campo de diálogo aí entre ele e os seus alunos. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educandos. Então, é necessário humildade e tolerância a fim de se manter no respeito de professor junto aos educandos. É na competência não arrogante que se fortalece a profissão dos educandos. Forças necessárias para a luta dos seus direitos de educador.
Então, a apreensão da realidade. Os seres humanos foram os únicos capazes de aprender, pois aprendem e constroem, criam, não repetir, aprende, exige e analisa criticamente a realidade e sua interpretação. Olha só, ensinar exige a apreensão da realidade. Então, conhecendo as várias dimensões das práticas educativas, conscientizando-se de suas capacidades de aprender inerentes ao homem, que usa o conhecimento não apenas para se adaptar, mas para transformar a realidade e contribuindo, né, para a formação do educando na passagem da heteronomia para a autonomia. Então, os seres humanos, né, assim como eu havia falado anteriormente, os seres humanos foram os únicos capazes de aprender, pois aprendem e constroem, criam, não repetir, aprende, exige análise crítica da realidade e suas interpretações. Ensinar exige alegria e esperança. O homem, desculpa pelo erro, o homem é naturalmente um de esperança, mas não pode ser uma esperança ingênua e sim crítica. A esperança é um motivo de alegria na tarefa de inquietar-se, produzir e resistir aos obstáculos dessa alegria. Então, o ato de ensinar exige a alegria que motive a prática educativa e a esperança de superar os obstáculos encontrados. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível e ter consciência de que a história é possibilidade e não determinação. É ter consciência do papel de intervir na realidade como sujeito e não apenas constatar a realidade. É a partir dessa consciência que devemos programar as nossas ações políticas pedagógicas, que deve resultar de processos, diálogos com a realidade e com os seus sujeitos, de modo que todos possam perceber as injustiças e como elas são historicamente geradas e, portanto, passíveis de mudança. Então, somos capazes de intervir na realidade. Para tanto, faz-se necessário gerar novos conhecimentos. Então, não podemos viver na neutralidade. Então, sabemos que as ações políticas pedagógicas consideram que mudar é difícil, mas é possível. E aí, vamos entrar aí no capítulo 3 aí do livro do Paulo Freire, né? Então, ensinar é uma especificidade humana. Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. A segurança é uma qualidade advinda das competências profissionais do professor. A incompetência profissional o desqualifica sua autoridade. A autoridade deve ser ética, generosa e não arrogante e própria do ser humano. Então, ensinar exige o quê? Segurança, competência profissional e generosidade. A segurança do professor reside em sua competência profissional não apenas científica. Muitas vezes, a tarefa formadora do professor é inferiorizada pela mesquinhez lá, né, do seu comportamento. A prática docente sabe que não é possível separar o ensino do conteúdo de formação ética, assim como não é possível separar a teoria da prática, o respeito ao professor do respeito aos alunos. Então não adianta saber todo o conteúdo se o professor não tem uma transposição didática. Então o professor ele precisa aí saber sim, né, como transpor aí para a sala de aula, né, o seu conteúdo, as formas de se passar a lidar com a realidade existencial dos seus educandos em sala de aula. Ensinar exige comprometimento. Meu compromisso tem de ser ético. Isto é, não posso falar uma coisa e fazer outra. Os educandos percebem a postura do professor, por isso não posso me omitir sem dizer-se neutro, pois todo posicionamento revela de que lado eu se está. Então, de que lado eu estou. Quando eu me omito ou me digo neutro,
estou endosando a estrutura tal como ela se encontra. Devo revelar ao aluno minha capacidade de analisar, comparar, avaliar, de fazer justiça, de não falhar a verdade. Então, o comprometimento das ações docentes deve favorecer sempre a coerência entre o que se diz e o que se faz. O professor deve estar atento diante da ideologia dominante, que insinua a neutralidade da educação. Então, o professor tem que ter um posicionamento, o professor tem que ser um ser crítico, ele tem que saber se colocar ali diante daquilo que vem colocar. Então, todos nós, professores, trazemos sim uma ideologia política, né? Temos uma bagagem cultural, né? Nós temos os nossos pontos de vista, e isso é muito importante deixar bem claro aí para os educandos. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Então, implica tanto o esforço da reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento, exigindo um posicionamento por parte do educando. Contra a injustiças, qualquer forma de discriminação, exploração dos mais desfavorecidos pela classe dominante e etc. Então, portanto, o ensino não pode ser só de conteúdos programáticos. A prática docente deve ser uma prática mobilizadora em defesa do quê? Da transformação. O empresariado moderno estimula e patrocina o triunfo técnico, mas recusa a formação humana. O que os caras querem são seres que trabalhem, mão de obra, e não seres que pensam e possam intervir aí na realidade existencial a qual eles estão inseridos, fazendo as mudanças necessárias aí para a sua sociedade, para o seu bairro. Tá? Então, ensinar existe liberdade e autoridade. A autonomia se constitui gradualmente na experiência de várias e inúmeras decisões que vão sendo tomadas. A autonomia é um vir a ser e se constrói quando eu tomo decisão e não alguém toma por mim. Quanto mais assumo criticamente a liberdade, mais autonomia eu adquiro. Então, toda liberdade amadurece no confronto com outras liberdades. Então, devemos aprender a tomar decisões, mesmo correndo o risco de não aceitar e decidindo que se aprende a decidir. Então, os alunos vão aprender a ter autonomia escolhendo. Os alunos vão aprender a ter autonomia escolhendo, tá bom? Ensinar exige tomada de consciência e de decisão. A educação é um ato de intervenção no mundo, visando as transformações na sociedade, no campo da economia, das relações humanas, da propriedade, do direito ao trabalho e à terra, à educação e etc. A educação não vira política por causa deste ou daquele educador. A educação é um ato político em sua raiz, que torna o ser humano um ser de decisões. Não existe neutralidade na educação. Então, sabendo a educação, um ato de intervenção no mundo, ela exige mudanças radicais na sociedade. Então, toda tentativa de intervenção divide opiniões, causam polêmicas, e o educador democrático deve saber que a educação não pode mudar tudo, mas não é também simplesmente reprodutora de ideologia dominante. Tá bom? Então, o Paulo Freire ele deixa bem claro aí pra gente, né, que a educação ela não pode reproduzir aquilo que a classe dominante quer. Né? Então, a gente tem que saber aceitar as coisas também, mas também tem que saber colocar a nossa posição. Né? Então, assim, isso aqui não é legal para nós. Né? Então, assim, então, o que está aí que a gente vê o tempo todo nas escolas é o seguinte: o funk é marginalizador, o funk é não sei o que. Aí, então, vai colocar o que? Música clássica? Por quê? Quem gosta de música clássica? Da onde vem a música clássica? Quem gosta de música clássica é a questão da classe dominante, mas espera aí. Eu não me encaixo nessa classe, eu não me encaixo a esse perfil. Então, simplesmente,
Vamos lá, vamos debater. Por que é importante eu aprender a música clássica? Você tem que aprender a música clássica por causa disso. Então, assim, não é gostar, mas conhecer, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com essa questão, né, de reproduzir aí a ideologia dominante, tá? Então, ensinar exige escutar. Aprendemos a escutar escutando. As disciplinas do silêncio é fator indispensável para o ato dialógico, o ato silencioso e não silenciado. Então, o professor precisa ser um bom ouvinte, que ouve com paciência e criticidade o outro. Quem aprende a escutar não fala impositivamente. A avaliação deve ser sempre o estímulo do diálogo. O educador democrático é aquele que aprende a falar escutando. Então, educar é instigar o educando para que ele seja capaz de inteligir e comunicar o inteligido. Então, educar é instigar o educando para que ele seja capaz de inteligir e comunicar o inteligido. Aceitar e respeitar as diferenças são virtudes, sem as quais não se dá a escuta, tá bom? Então vamos lá. Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Então, quando reproduz o modelo dominante ou quando tenta superá-lo, relevando suas perversidades. Por exemplo, quando o discurso da globalização, falando na necessidade de ética, esconde que se refere à ética do mercado, não da ética universal do ser humano. Como professor, devo estar atento do poder dos discursos ideológicos. Então, a ideologia tem muito a ver com a ocultação da verdade dos fatos. A ideologia nos ensurdece, nos faz aceitar tudo mansamente, como o discurso ideológico da globalização, que procura disfarçar a riqueza de poucos e a miséria de milhões. A liberdade do comércio não deve estar acima da liberdade do ser humano. O professor deve estar advertido do poder do discurso ideológico. O educando deve manter viva sua capacidade de pensar certo, recusando posições dogmáticas, né? Então, ditos como verdade. Então, o professor tem que estar muito atento aí àquilo que a classe dominante, né, quer passar aí como verdade, né, para os seus alunos. Então, um exemplo claro vamos dizer, um comercial de televisão que diz que para o cara ser feliz, o cara tem que ter um celular de 5 mil reais. Ele não pode ter um celular simplesmente de 80 reais que você liga e manda e receba mensagem. Não. Para você ser feliz, cara, você tem que ter esse celular aqui, ó, que custa 6 milhões. Por quê? Porque esse celular faz videochamada, porque esse celular que você entra na internet, celular que você vê e-mails. Olha, para você ser feliz, cara, você tem que ter um tênis de 10 mil. Você tem que ter um tênis de 5 mil. Né? Enquanto o cara não tem condições nem de ter o que comer dentro de casa. Isso são ideologias da classe dominante, né? Que passam a vender aquilo que o mercado quer. Capitalismo, é isso que está acontecendo, tá? Então, ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Então, como professor, devo estar seguro dos temas que me proponho a discutir, aos fatos de que quero analisar, etc. Mas também estar aberto ao mundo e aos outros numa relação dialógica, de falar e ouvir como postura crítica, principalmente dos meios de comunicação que reproduzem a ideologia dominante. Então, não se trata de ignorar a televisão, por exemplo, mas de discuti-la. A segurança do professor não reside na falsa suposição de que ele sabe tudo, mas na segurança com que se comporta ao discutir um tema, ao analisar um fato, ao expor claramente sua posição, sabendo-se inacabado. Então, cabe ao docente desocultar verdades escondidas, como as que passam nos noticiários de TV, sem que haja tempo para reflexão. A postura crítica não deve faltar diante dos meios de comunicação, em sua maioria pertencente a quem? A classe
dominante, gente. Então a gente sabe que a mídia vende todo o tempo aquilo que é interessante para eles, né? Aquilo que eles querem defender, a ideologia qual as que eles defendem. Então, ensinar exige querer bem os educandos. Estar aberto ao diálogo necessita estar aberto à afetividade. Querer bem os educandos é a prática educativa. O que não significa que seriedade e afetividade não combinam. O respeito é um ato de amor. Então, o professor ele deve estar aberto ao querer bem, né? A coragem de querer bem os seus educandos e as suas práticas educativas. O educando não deve ter medo de expressar as suas afetividades. Então, porém, a afetividade do professor não pode interferir em seu compromisso ético. Não posso condicionar a avaliação do meu aluno ao maior ou menor bem-querer que tenha por ele, etc. Então, se eu me relaciono bem com você, se você conversa comigo, você é um bom aluno, né? Você é o melhor, vou te dar uma nota boa. Isso aí é uma coisa que o Paulo Freire deixa bem claro, né? Tem que ter aí a avaliação crítica do educando. Foi esse aí a parte, então, que eu tinha para colocar para vocês, tá? Ó, do Paulo Freire. Então eu fiz a primeira parte, fiz a segunda parte. Lógico que a primeira parte ela é uma parte que exige um pouco mais, né? Então lá é uma parte mais didática, onde você vai entender os conceitos que o Paulo Freire quer nos passar realmente, né? O que é mais cobrado aí nos concursos sempre é o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo é o que vem aí reforçando a todo momento, é o que mais cai nos concursos, tá? Então se você pega a primeira parte, anota bem, né? Tirem as suas dúvidas lá, façam as anotações. Se vocês quiserem um material, né, em PDF ou um PowerPoint, né, manda um e-mail aí, eu vou deixar na descrição do vídeo aí um e-mail para vocês solicitarem. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas estão deixando o e-mail na descrição do vídeo, né? E isso não é legal porque aí eu chego lá, tem um monte de descrição e eu não sei qual foi a última, da onde eu parei, aonde eu não parei, para quem eu mandei, para quem eu não mandei. Então, manda um e-mail solicitando aí este material, que assim que nós recebermos, nós vamos estar encaminhando aí para você. Então, inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, tá? Todo o nosso material é colocado aí à disposição de vocês de forma gratuita, né? A gente não pensa em comprar nada disso. Aqui é material colaborativo, né? Assim como eu já havia falado no vídeo anterior, não tenho didática do nível superior. Estou aprendendo com vocês, assim como vocês aprendem comigo. Essa troca é muito importante aí, porque eu estudo, preparo e venho aqui, coloco minhas ideias, né? E aí o pessoal dá feedback no vídeo, eu acho interessante, né, dar o feedback positivo ou negativo, não importa. O importante é você colocar lá, e aí, gostou, não gostou, o que você achou, o que pode ser melhorado, tá? Deixa os comentários aí no vídeo também. Até a próxima, bons estudos e boa sorte aí para vocês.